Abba Pai. Seja bem-vinda a mais um episódio da série de estudo bíblico Amada do Abba Pai. Esta série está incrível, onde nós estamos estudando o livro Amada do Abba Pai, sobre esse amor incondicional do Abba por nós, filhas amadas. E hoje é o quarto episódio com o tema Graça, um presente. A graça de Deus é um presente que foi embalado nos céus e aberto por nós aqui na terra. Pare de se punir por coisas que você já fez ou deixou de fazer. Lembre-se do que a graça de Deus fez por você e de quem você é em Cristo. Agora, levante-se e reconheça o seu valor. É isso mesmo. Deus te chama para levantar e reconhecer o seu valor e a sua dignidade. No episódio passado, eu falei sobre o filho pródigo, o quanto ele se sentia indigno de ser recebido como filho, depois de tudo aquilo que ele havia feito, de tudo aquilo que ele havia aprontado. Ele havia gastado toda a sua herança, toda a fortuna de seu pai, e agora ele estava num estado miserável, arrependido, cheio de sentimentos de culpa. Ele então decide voltar para a casa do pai. E ao voltar para a casa do pai, ele pensou: eu não sou digno de ser recebido como filho. Se o meu pai me receber como um de seus trabalhadores, eu já ficarei feliz. Assim como muitos, o filho pródigo, ele não conhecia o conceito da graça. Ele não compreendia o conceito da graça. Por isso, ele pensava não ser digno de ser recebido como filho. Quem sabe você ainda não compreendeu o conceito da graça, o sentido da graça, e fica se questionando se realmente o Pai vai te receber, se realmente o Pai vai te perdoar depois de tudo aquilo que você fez, depois de todos os seus erros, depois de todos os fracassos. Você se acha indigna de recomeçar. Você se acha indigna de ter uma nova chance. Você se acha indigna de ser perdoada. Você mesma não se perdoa. Hoje o Senhor quer te libertar das garras que te fazem não entender e não abraçar a graça de Deus, que é favor imerecido. A graça é um presente de Deus. A graça é um dom absolutamente imerecido de perdão e a amizade amorosa estendida a Deus por nós, de uma maneira que transforma e faz nova todas as coisas. Para muitos, o conceito de graça é inatingível. Para aqueles que ainda não foram libertos da garra da religiosidade. Para muitos, a graça é um conceito que não dá para compreender, pois como receber perdão sem merecer? Como ser perdoado sem antes dar nada em troca? Como ser perdoado sem nenhuma negociação? Mas Efésios, no capítulo 2, o verso 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um presente de Deus. Muitos não entendem a graça porque a graça não é humana, a graça é divina. A graça foi gerada nos céus, gerada no coração de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 17 diz: toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do alto. Querida, nem eu,
nem você merecíamos a graça de Deus. Nenhuma de nós merecíamos tamanha graça. A graça de Deus se estende a nós não porque a merecemos, mas justamente porque não a merecemos. Ela é mais do que merecemos. Não há nada que você faça ou deixa de fazer para merecer a graça de Deus. Não há nada. A graça é o maior presente que já recebemos, a maior dádiva. É um presente que muda definitivamente as nossas vidas. As nossas vidas. Como disse Max Lucado, a dádiva não é do homem para Deus, é de Deus para o homem. A salvação é dada por Deus, movida por Deus, autorizada por Deus, originada por Deus. A graça foi planejada por Deus e nos dada de forma graciosa. A graça é o amor que cuida, que inclina e que resgata. A graça é o amor, é o sublime amor de Deus, como disse John Scott. Você já desembrulhou esse presente? Você já desembrulhou o presente chamado graça? Você já desfruta desse dom, desse presente merecido? Quando eu penso em graça, eu penso naquela mulher adúltera que foi pega no ato de adultério. Aquela mulher que foi rotulada como mulher adúltera. A Bíblia não fala o nome dela, não conta sobre a história dela, mas ela foi rotulada pela sua atitude, pelos seus pecados, como mulher adúltera. A lei dizia que se uma mulher fosse pega em adultério, a sentença era o apedrejamento até a morte. E aquela mulher havia sido pega em pleno ato de adultério. Parece que eu vejo a cena. Levaram aquela mulher, arrastaram aquela mulher até chegar na presença de Jesus. Quando ela chegou na presença de Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus estava escrevendo na terra. Parece que eu vejo que aquela mulher olhava de um lado para o outro, rodeada pelos seus acusadores, cada um com uma pedra na mão, pronto para apedrejá-la. Quem sabe ela pensou: o que eu estou fazendo aqui? Como eu fui parar aqui? Como eu deixei isso acontecer? Por que eu traí o meu marido? Por que eu fui infiel? Como eu deixei tudo isso acontecer? Ela olhava para Jesus, mas Jesus estava escrevendo na terra, e eu fico pensando o que Jesus estava escrevendo. E as únicas palavras que vêm ao meu coração, aos meus pensamentos, na minha mente, é que Jesus estava escrevendo as palavras graça e perdão. Jesus estava escrevendo uma nova história para aquela mulher. Jesus mudaria a história daquela mulher. Jesus, ele quer mudar a sua história. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, não importa como você agiu, não importa. O que importa hoje é que a graça de Deus te alcançou e que a graça de Deus, o perdão de Deus é suficiente para te dar a oportunidade de recomeçar. Quem sabe com os olhos fitos ao chão, ela não ousava olhar para o lado, ela não ousava olhar para o Messias, enquanto os seus acusadores tornavam público os seus pecados mais secretos. Quem sabe ela pensava o que Jesus estava escrevendo. Seria a sua acusação? Seria que Jesus estaria escrevendo a sua sentença? Mas de repente, enquanto ela pensava o que Jesus estava escrevendo ali, ela ouve Jesus dizendo:
aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Jesus decretou uma sentença que ela não esperava, porque a graça é algo inesperado. Ela esperava ser acusada, condenada, sentenciada à morte. Mas Jesus então traz uma sentença totalmente diferente daquilo que ela esperava. Aquela mulher não esperava ser perdoada, mas Jesus graciosamente a perdoou. E Jesus disse: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a lançar a pedra. Uau! Ninguém se atreveu, ninguém lançou a pedra, ninguém mexeu, nem o mais novo, nem o mais velho. Um a um foi se retirando. As pedras foram caindo aos chãos. Naquele momento, todos tiveram consciências dos seus próprios pecados. Todos tiveram a consciência do quão pecador são. E todos se retiraram diante da imensurável graça de Deus. Talvez eles não compreenderam a graça. Talvez eles não entendiam a graça, mas naquele momento o Senhor revelou a eles a graça, o perdão imerecido. Queriam pegar Jesus de jeito, mas Jesus os pegou primeiro. Aquela mulher estava vivendo um verdadeiro martírio de acusações, de culpa, que não queriam se calar. Mas Jesus entrou em sua defesa, e a defesa de Jesus calou todos os seus acusadores. Quem sabe você, minha querida, vive um verdadeiro martírio, se sentindo culpada, acusada, cercada por pessoas que te julgam, cercada por pessoas que te condenam. Mas Jesus, ele declara uma defesa a seu favor. Jesus diz para você nesta hora: eu não te condeno. Jesus disse para aquela mulher: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: não, Senhor, ninguém me condenou. Então Jesus disse a ela: vai em paz e não peques mais, porque eu também não te condeno. Isso se chama graça, favor imerecido. Minha querida, você consegue ouvir o Senhor sussurrando ao seu coração as mesmas palavras? Vai e não peques mais. Eu não te condeno. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus deu o brado de vitória, quando ele gritou: Pai, está consumado. Consumado. A defesa da graça saiu em seu favor. A defesa da graça saiu te defendendo de toda acusação. A Bíblia vai dizer que o diabo é o vil acusador dos santos de Deus. Ele vive nos acusando constantemente. Quem sabe você se sente culpada e acusada dos seus pecados lá no passado. Você já aceitou a Jesus, você já serve ao Senhor, você reconhece que é filha de Deus, mas constantemente você tem sido acusada pelos seus pecados da sua juventude, pelos pecados da sua mocidade. E isso não te deixa ter um relacionamento de filha amada, porque você sente medo da correção do Pai, medo de ser condenada, medo de perder a salvação, medo de todas as coisas, medo, porque você ainda não conseguiu se perdoar. Você ainda carrega sentimentos de culpas, sentimentos que têm consumido a sua alma.
Mas nesta hora, a graça de Deus, o perdão de Deus quer liberar você de todos os sentimentos que você carrega. Isso faz me lembrar da história de um testemunho de um jovem aqui da minha igreja, que antes de casar, ele engravidou a esposa, eles tiveram, relação sexual antes do casamento. Então eles confessaram, eles se organizaram, casaram, eles confessaram diante do Senhor, Deus os perdoou. Eles regularizaram a situação deles diante de Deus, diante da igreja, mas eles se sentiam culpados, ele se sentia muito culpado. Ele não se perdoava por aquilo que ele tinha feito. Já havia passado alguns anos e ele ainda se sentia culpado. Até que um dia ele teve um sonho. Ele estava na beira de uma praia, olhando para o mar, e de repente ele viu uma placa lá no meio do mar. E uma voz disse para ele: mergulhe até a placa. E ele então se lançou ao mar, mergulhou até aquela placa, e quando ele chegou naquela placa, ele desceu à profundidade do mar. E quando ele desceu lá na profundidade, era como se um filme estivesse passando diante dos seus olhos. Ele viu os seus atos mais pecaminosos. Ele viu tudo aquilo que ele tinha feito na adolescência, na juventude, durante o seu namoro. E ele começou a chorar copiosamente quando ele viu todos os seus atos, todos os seus pecados. Mas de repente, ele ouviu uma voz. E essa voz dizia: eu já lancei todos os seus pecados nas profundezas do mar do esquecimento, e de nenhum deles eu me lembro mais. É o que está escrito lá em Miqueias, capítulo 17, versículo 18, versículo 19. E lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Houve uma cura liberada sobre aquele jovem. Deus já o havia perdoado, porque ele ainda trazia à tona os pecados que Deus já havia perdoado. Minha querida, uma cura liberada sobre você. O Abba Pai já te perdoou através do sacrifício de Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus te lavou de todos os pecados, te purificou de todos os pecados, te deu uma nova vida. Agora você é uma nova mulher em Cristo Jesus. Você é uma nova mulher em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e agora tudo se faz novo. Viva a vida que Jesus te proporcionou no Calvário. Esqueça do que passou. Quem sabe você está sendo consumida pelas lembranças desastrosas, traumáticas que você enfrentou na sua infância, pelo abuso, pelo aborto, pela destruição dos seus sonhos, pelo adultério, pela vida que você tinha de solteira com vários parceiros. Tudo que você já viveu no passado, deixe no passado. Porque Jesus já te perdoou. E ele diz para você, como ele disse para esta mulher adúltera: onde estão os seus acusadores? Nenhum, Senhor, está aqui, todos eles já foram embora. Eu também não te condeno, disse Jesus para ela. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Jesus estava dando para ela uma oportunidade de recomeçar, de deixar a vida pecaminosa para trás e de começar uma vida
em santidade, uma vida transformada, ressignificada como filha amada. O Senhor te dá a oportunidade de recomeçar. Talvez você não cometeu um ato como essa mulher cometeu, não pecou como ela pecou, mas aconteceu coisas na sua vida que te fazem desejar recomeçar. Recomeçar em um novo lugar, recomeçar uma nova história. Você talvez já pensou como eu já pensei, Deus, me deu uma oportunidade de começar, de recomeçar. E Deus, Ele vai te dar essa oportunidade de recomeçar. É como naqueles filmes americanos que o FBI prende alguém e diz para essa pessoa, olha, se você colaborar, nós vamos te dar a chance de você recomeçar, você vai ser uma testemunha e você vai recomeçar e nós vamos te dar uma nova identidade, um novo nome, uma nova casa, uma nova cidade, você vai recomeçar em outro lugar. É isso que a graça de Deus faz. A graça de Deus vai lá onde nós estamos e nos dá a oportunidade de recomeçar. Nos tira daquele lugar e nos conduz a outro lugar. Nos conduz à casa do Abba Pai. E então, na casa do Abba Pai, a graça muda o nosso nome, nos dá um nome de filha amada. Os rótulos que nós recebemos desde a nossa infância, não há poder mais quando a graça de Deus nos alcança. Essa mulher havia sido rotulada como uma mulher adúltera. Agora, ela era rotulada, ou melhor, a sua identidade havia sido ressignificada como filha. Ela não era mais agora diante do Abba Pai, diante do Senhor, mas vista como mulher adúltera. Eu não sei quais rótulos você carrega desde a sua infância. Rótulos de uma mulher mal amada, de uma mulher desequilibrada, de uma mulher rejeitada, rótulo de uma mulher desconectada. Não sei quais são os seus rótulos que você mesma tem escrito sobre você. Eu não sei quais rótulos você tem escrito sobre você mesma, mas na casa do Abba Pai, todos esses rótulos são desfeitos. Agora você não é conhecida mais por nenhum rótulo. A sua identidade é ressignificada e você recebe o nome de filha amada. Você recebe um novo registro. E nesse registro tem um nome de um pai, que ainda que no seu registro terreno não há nome, não há o registro do seu pai paterno, na casa do Abba Pai, na presença do Abba Pai, a graça te dá uma nova certidão de nascimento, um novo registro. E o nome do seu pai é Abba Pai. Aleluia. Aleluia. É isso que a graça de Deus faz. Na casa do Pai você não mais se importa com o que as pessoas pensam a respeito. Os seus acusadores não fazem mais nenhum sentido. Na casa do Pai você é perdoada, redimida, justificada. Na casa do Pai, pela maravilhosa graça, você é exatamente quem Deus diz que você é. E você é filha amada. Um beijo, até o próximo episódio.